Fala meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse domingão, ao meio-dia. Todo domingo ao meio-dia você tem vídeo novo aqui no canal do YouTube. Hoje, um bate-papo, talvez um desabafo ou um alerta ou um ombro amigo de empreendedor para empreendedor, sobre a dificuldade da caminhada, da jornada, sobre o quanto parece que cada dia fica mais difícil em relação ao que eu vou falar aqui. Você já viu no tema, muito provavelmente, que é sobre encontrar pessoas que realmente querem fazer a diferença na sua empresa. Pessoas que querem trabalhar de fato, querem desenvolver algo, querem crescer na carreira, querem ganhar dinheiro, querem, sei lá, romper. Eu acho que a palavra é essa, romper, destravar. Porque assim, eu sou de Imperatriz do Maranhão, eu sou de um lugar onde a cultura é do fazer pouco, é do fazer o mínimo. Desde pequeno, encontrar algo para trabalhar menos. E aí acontece o quê? Trabalha menos, mas quer continuar ganhando mais. Reclama que ganha pouco, mas continua fazendo o mínimo. Aí qual é a frase que todo mundo fala? Não, eu vou fazer o mínimo porque o meu salário é mínimo. Se eu tivesse pensado assim, eu não estaria onde eu tô hoje. Se eu tivesse pensado assim, eu já não tinha faturado em 2 anos com a agência mais de 700 mil reais. Não, 700 mil não. Mais de 1 milhão em 2 anos. Quando eu trabalhava de CLT, antes de eu entrar na venda, no consórcio Honda, em outros lugares, eu tinha raiva também. Eu tinha muita... Eu não gostava, eu não achava justo ganhar pouco, trabalhar aquele tanto de hora e ganhar pouco, até que eu fui entendendo e fui estudando e fui buscar aprender o porquê que muita gente trabalhava menos e ganhava muito mais. E aí eu fui entendendo que quem ganha mais é quem estuda mais, pensa mais, é mais estratégico do que operacional. E aí eu tive que ir atrás de conhecimento, ler livros, o livro Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece. Eu acho que esse é a trinca para destravar a sua mente e mudar a sua crença a respeito do dinheiro, sabe, na sua vida. Com a evolução eu fui entendendo, com a evolução dos meus livros, dos meus estudos, atrás de conhecimento, buscando entender o porquê muitas famílias permaneciam na dificuldade em geração e outras, por uma pessoa que decidiu fazer diferente, mudou o resto da sua geração para o resto da existência, digamos assim. Lógico que eu não estou falando de gente que é herdeiro, né, que já veio, mas até quem é herdeiro, em algum momento teve alguém que fez diferente. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo, quando eu era CLT, eu tinha muita raiva. Teve um momento que eu trabalhei no Mateus Supermercados, que eu entrava 1 da tarde e saía às 10 da noite. E aí, final de semana, eu só folgava um por mês, e eu ganhava 800 reais por meu salário. E aí, quando eu entrei na venda do consórcio Honda, que eu comecei a ter muito resultado na internet, eu fiz 800 reais em 2 horas, quando eu montei a minha primeira turma de consultoria, de mentoria com outros vendedores. Eu fiz em 2 horas o que eu fazia em um mês, quando eu trabalhava no supermercado. E aquilo ali, acho que foi o meu primeiro estalo, assim, meu primeiro marco que me deixou encabulado e impressionado acerca do dinheiro. E teve alguns momentos, quando eu comecei a ganhar mais, foi até uma luta interna minha. Será que é justo eu ganhar tudo isso, trabalhando menos, entre aspas, e outras pessoas passam 30 dias pra ganhar isso aqui, ou não ganha nem perto do que eu tô ganhando aqui, sabe? E aí eu tive que ir quebrando essas crenças, porque realmente é sobre meritocracia. E quando eu falo sobre isso, eu não tô dizendo que todo mundo tem o mesmo ponto de partida. Eu sei que não. Mas, cara, eu vim de uma família pobre e eu odiava a vida que eu tinha no sentido de dificuldades para conquistar as coisas. Não tô falando do amor da família, não tô falando nada disso. Eu tô falando de te dar um exemplo. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade que meu pai, toda vez que fosse no supermercado, ele comprasse do melhor ketchup e da melhor maionese, que é daquela Heinz. E aí ele... Não era nem que ele não podia, ele não comprava porque ele se prendia demais. Ele achava caro. E aí eu falei pra mim, no dia que eu for adulto, que eu tiver condições, eu vou comprar isso aqui. E foi quando eu fiz isso muitas vezes, né? Ganhei peso, engordei. Mas assim, o que eu quero dizer, chegou um momento que ficou muito mais fácil. Mas por que ficou mais fácil? Porque um dia eu decidi fazer as coisas difíceis, fazer aquilo que eu não queria. Eu não gostava de ler. Hoje eu gosto. Mas por quê? Busquei, tornei hábito. Tornei algo repetitivo na minha vida para se tornar automático. Então, o que eu quero dizer para você, empreendedor, ou um CLT que está assistindo esse vídeo e não é satisfeito com o que ganha, seja um insatisfeito. Seja insatisfeito com a tua situação. E empreendedor que está assistindo esse vídeo, vai ficar cada vez mais difícil achar mão de obra. Muito mais. Sabe por quê? Porque eu tenho uma teoria. Hoje, esse mercado das bets, das apostas, dos tigrinhos tem acabado demais. E as inúmeras formas de benefícios sociais também. Que eu também tenho uma outra teoria, mas é um tema para outro vídeo. Vai ficar mais difícil. Por quê? Porque o que a pessoa pensa? Não, se for para me ganhar um salário mínimo num lugar que eu não quero, eu posso, sei lá, ganhar 1.000 por mês, mesmo que eu perca um pouco, mas se eu ficar ganhando aqui um
pouquinho por dia no Tigrinho, eu já consigo me manter. E é uma ilusão, porque a pessoa mais perde do que ganha. Eu sei disso. O que eu quero dizer para você que é empreendedor que está assistindo esse vídeo? Você precisa ser resiliente, você tem mais responsabilidade, você tem mais dor de cabeça, você tem mais ansiedade com as contas, com os impostos, com os pagamentos do seu funcionário. Precisa entender que o seu negócio ele tá ativo só por causa de você, e eu falo isso para mim também. Diversas vezes, talvez você já pensou em desistir, eu também já pensei várias vezes, mas eu tenho certeza que você que já começou a dar um pouco certo, você não mudou de vida fazendo o mínimo. Continue acreditando que a sua vida, que a sua empresa, que o seu negócio ele vai mudar. Peça pro Senhor, ore pro Senhor, Senhor, me mande as pessoas certas, me conecte com as pessoas certas. Eu não quero qualquer trabalhador aqui. Eu quero que seja, nem que demore, mas eu quero que seja a pessoa certa, que vista a camisa, que abrace o projeto. Então, esse vídeo é um pouco de desabafo pros dois lados, né? Eu já fui CLT e hoje eu sou empreendedor. Os dois são difíceis, não tem o fácil. A vida adulta é difícil. Só que se você pegar essa dificuldade e morrer com ela, acabou sua vida. Vai ver abraçado no trauma, na ansiedade, em sentimentos depressivos. Nada dá certo na minha vida. Mas se você pegar essa dificuldade, se tornar uma pessoa forte, e aí tem uma frase que eu lembro, né? A vida só é dura pra quem é mole. Se tornar uma pessoa forte, entender que processos vêm para nos dar maturidade na vida, as coisas vão fluir. Empreendedor, seja resiliente, mantenha o foco. Trabalhador que tem sonho em ser dono, você não vai ser dono se você não fizer mais do que é proposto a você. Não vai. E se você for, seu negócio não vai crescer. Você vai se frustrar mais e vai ter que voltar pro CLT de novo. Você precisa entender que você precisa ser 1% mais protagonista todos os dias. Todos os dias, um pouquinho mais protagonista, não coadjuvante. Não aquela pessoa que fica só esperando as coisas acontecer, vem a nós, não. O que você tem em mãos hoje que dá pra você ir além? Quando eu trabalhava de vendedor, Honda, pagava tráfego pago do meu bolso, eu investia em design do meu bolso, eu comprava mentorias e cursos do meu bolso, enquanto outros colegas meus ficavam esperando isso só da empresa. Até que um dia eu cheguei a ser a top 1 da cidade, em venda de consórcio, sem sair de casa, só pela internet. Então, o que eu quero dizer pra você nesse vídeo, empreendedor, continue acreditando. E CLT, ou trabalhador, ou PJ, se você não tá satisfeito, construa a sua própria história, beleza? Esse foi uma conversa aqui, um bate-papo, como se você estivesse aqui comigo na mesa. Um desabafo, né? Como eu falei no vídeo, um ombro amigo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo. Todo domingo, toda semana tem vídeo novo. Se você puder assistir os outros vídeos aí, tem temas. Os meus vídeos, a maioria deles são temas para trazer reflexão. São temas mais densos, que faz você refletir na vida, o que tá errado, o que tá certo, como fazer diferente, olhar um pouquinho pro passado também, o que pode ser feito hoje diferente, sabe? Todo tema que eu trago aqui, ou vai ser conteúdo técnico de tráfego pago, ou vai ser conteúdo reflexivo, beleza? Deixa um comentário se algum momento desse vídeo falou com você, e até o próximo vídeo.